Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, eu sou o evangelista André Melo e está começando mais um Confradesp em Revista. Como vocês sabem, é um conteúdo gerado pela Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, um trabalho que está sob a direção geral do nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e sob a coordenação do nosso vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, que também é presidente da nossa CGADB. Eu aproveito o momento para cumprimentar toda a diretoria da nossa convenção e também saudar toda a diretoria da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E a você que está nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube ou está sintonizado na rádio ADFM 88.7, é uma alegria ter a sua audiência. E a certeza que eu tenho no meu coração é que essa manhã de terça-feira será muito especial. Temos um convidado que, com certeza, as suas experiências, a sua trajetória de vida será de grande relevo e de grande edificação espiritual para a sua vida. Nós temos hoje a alegria, a honra e a satisfação de receber o pastor Joel Isaías, pastor setorial de Vila Inhocuné, setor 15. Pastor Joel, que alegria te receber. Seja muito bem-vindo ao Confradesp em Revista. Pastor André, paz do Senhor. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E agradecer também a vocês que me convidaram para participar desse bate-papo, desse podcast. E eu fico muito grato por isso. Deus abençoe vocês grandemente. É um trabalho maravilhoso que vocês fazem. Isso é muito bom para que as pessoas conheçam a história de alguém. Isso é muito bom. Glória a Deus, pastor Joel, uma alegria te receber hoje pela primeira vez aqui no Confradesp em Revista, o pastor que assumiu há pouco tempo o setor 15, né, de Vila Inhocuné, recebeu do ministério essa responsabilidade e eu tenho certeza que será muito agradável para mim e para todos os irmãos que estão nos acompanhando conhecer um pouco da sua história. E eu já quero perguntar, pastor Joel, o senhor é daqui de São Paulo? Conte um pouco da sua história, fale um pouco para nós da sua infância. Não, pastor André, eu sou mineiro, sou da cidade de Caratinga, Minas Gerais. E, literalmente, eu nasci na igreja. Eu nasci na dependência de um templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Caratinga, Rua Princesa Isabel, número 52. Nasci no dia 28 de março de 1955. Na época, minha mãe, ela era zeladora do templo, o meu pai era funcionário público e nós morávamos na dependência da igreja. Então, eu nasci literalmente na igreja. E o meu nascimento já foi um milagre. Eu nasci em casa, a parteira foi a minha avó, e eu já nasci com um cordão umbilical enrolado no pescoço, com a língua pro lado de fora. Meu Deus! Foi uma tremenda correria e o meu pai teve que correr atrás de médico na época. E os médicos falaram pro meu pai, olha, esse menino sobreviveu por milagre. Eu já estava morrendo assim, enforcado, né? Mas foi um milagre já o meu nascimento. Aliás, o pastor André, a minha vida é cheia de milagres. Glória a Deus! Cheia de milagres. E eu cresci ali, fui até os 5 anos de idade morando nessa igreja. Mas em 1960, o meu pai foi consagrado a presbítero e foi enviado para uma cidade chamada Miradouro, Minas Gerais. Agora eu até me lembro, essa cidade foi de um grande cantor evangélico, pastor Feliciano do Amaral. A cidade de Miradouro, em Minas Gerais. Meu pai ficou pouco tempo nessa cidade. Depois ele foi para a cidade de Muriaé, Minas Gerais. Também foi uma passagem muito rápida nessa cidade. Depois ele foi para uma outra cidade que não tinha crente nenhum. Meu pai, minha mãe, eu, a minha irmã Abigail, que é abaixo de mim, e a minha irmã Miriam. Inclusive a minha irmã Miriam, ela é secretária da igreja do Jabaquara, a Miriam Isaías.
E a outra, Abigail, hoje ela congrega na Vila Alto de Ipiranga. Mas aí, voltando para essa cidade do Ervália, Minas Gerais, é uma cidade muito católica. Eles não aceitavam o evangelho naquela cidade. E meu pai e minha mãe iam para o culto ao ar livre e nos levavam para o culto ao ar livre. E nós cantávamos, né? Eu me lembro muito do hino 15, hino 169, 171, cantando em praça pública. Enquanto nós cantávamos, eles nos perseguiam, nos jogando pedra. Mas nunca acertou uma pedra em nós. Meu Deus, então Nunca acertou. O pastor chegou a passar por esse tipo de perseguição. Chegamos a passar por esse tipo de perseguição. De sofrer um apedrejamento Isso. em praça pública. O meu pai não conseguia nem fazer compra nessa cidade. Deus providenciou um vizinho nosso, que chamava-se Onestor, ele tinha uma padaria. Sim. Então, através dele que meu pai conseguia comprar o nosso alimento. Era bem dessa forma. E uma perseguição tremenda. Agora, pastor, sem querer te interromper, mas isso me chamou muito a atenção. O pastor, vocês sofreram, né? Sim. A família sofreu um apedrejamento. Sim. E até para comprar nos comércios, vocês sofreram esse tipo de perseguição que os comerciantes não vendiam pelo fato de vocês serem crentes. Isso. E tem mais um detalhe. O meu pai procurou as autoridades da cidade. Sim. Ele procurou o juiz, o delegado era um crente batista, mas ele não declarava porque sabia da perseguição. Ele falou para o meu pai assim: pastor, eu não posso fazer nada. Aqui quem manda na cidade é o padre. O que ele falar que é lei. Meu Deus. Porque o prefeito tem interesse de ganhar eleições. Sim. Então, ele obedece o padre. A cidade é católica, não adianta. Então, a única pessoa que pode cuidar do senhor é Deus. Aqui não podemos fazer nada. Jesus, que situação. Agora, pastor Joel, me responda uma pergunta. O senhor acha que hoje a igreja é perseguida? O senhor que viveu momentos como esse, de sofrer um apedrejamento, ser impossibilitado de comprar alimento no comércio, se comparando aos dias de hoje, a igreja sofre perseguição, pastor? Pastor, dessa forma não sofre, de forma alguma. Umas perseguições aí, entre aspas, aí, né? Mas do que era antes, pastor. Eu tenho muita história para contar de perseguição de igreja. Sim. Eu vivi isto, que é ser perseguido mesmo com apedrejamento, com ameaça. Porque hoje você vê, pastor, a igreja está na rádio, a igreja está na televisão, a igreja tem ocupado cadeiras na esfera política e assim, eu que já sou de uma outra geração, uma geração depois, eu não sofri, né? Isso que o pastor está testemunhando. Porque às vezes tem aquele crente Nutella, né? Que qualquer coisinha ele já quer recuar, já quer retroceder, já quer desistir de tudo, abrir mão de tudo. E o pastor vem de um momento em que a perseguição ela era ferrenha mesmo, que custava aí muito caro você dizer que era cristão. É bem assim. E outra coisa, eu tenho uma história de perseguição que já foi numa outra cidade. Foi em 64, 65. Uma cidade chamada São João do Matipó. Meu pai foi pastor nessa cidade. Sim. E na escola tinha aula de religião. E um dia a professora falou que a gente tinha que rezar. Uma reza chamada Salve Rainha Mãe de Deus. Eita. E eu não rezei. Ela perguntou, por que você não rezou? Eu falei, porque eu sou crente, eu não rezo, eu oro. Aí ela me colocou de castigo. Aí eu cheguei em casa e contei para meu pai. Aí meu pai foi na escola. Aí meu pai diz, nosso país é um país laico, meu filho não é obrigado a rezar. Vocês deram nota 0 para ele na matéria de religião, ele vai ser reprovado. Aí o meu pai, não, tem que rezar e tudo. Aí, só que naquela época, eu nunca me esqueço disso, em Belo Horizonte, nós tínhamos um deputado chamado de João Gomes Moreira. E esse deputado, meu pai conseguiu um contato com ele, e aí eles mandaram alguém da Secretaria da Educação dar nota 10 para mim em religião e não me obrigar a rezar. Mas até esse tipo de coisa eu passei na escola.
queriam me fazer rezar, e eu não rezei. Fiquei de castigo, fiquei tranquilo, sabe? Isso já estava com 7 anos de idade, tranquilo. E o pessoal me criticando, fazendo bullying comigo, mas nem só cheguei em casa, contei com meu pai. Meu pai ficou muito bravo, ele foi na escola, a escola não quis ouvir. Aí no dia seguinte, foi alguém da Secretaria da Educação lá da cidade, né? E falou, ele não é obrigado a fazer isso. Aí, graças a Deus, esse tipo de perseguição eu sofri na minha vida. Então, uma coisa que eu quero dizer, hoje em dia, tem crente que reclama, a igreja não precisa de político, não precisa. Olha bem, em 1965, que já é bem distante, um deputado estadual resolveu a minha situação numa escola. Eu sei que Deus resolve as coisas, né? Sim. Mas quando nós podemos remover a pedra... Claro. Né? Agora, quando não dá para remover, aí Deus faz o milagre, Deus faz o Lázaro sair do sepulcro. Aí tem a intervenção divina. Aí tem intervenção divina. Mas, pastor, muito interessante saber, né, que os nossos irmãos sofreram tantas perseguições, né, e hoje a gente tem tanta liberdade para pregar, podemos encostar aí em qualquer praça, fazer um culto, evangelizar, e sendo que toda essa liberdade custou muito caro lá atrás, né? Isso. Quantas pessoas sofreram diversos tipos de perseguições, para hoje a gente ter essa facilidade de pregar o evangelho. Ó, voltando nessa cidade aí, sim, da perseguição, das pedradas, o meu pai, todo dia de manhã, ele saía, ele tomava um café, pegava uma pasta preta que ele tinha, eu me lembro muito bem dessa pastinha, ele enchia de folhetos, ia de casa em casa entregar folhetos. Uns recebiam, outros não recebiam. E só que tinha uma rua chamada Rua Santo Antônio, tinha a igreja no meio e nas laterais, sim, estava a entrada para a Rua Santo Antônio. E o padre, ele chamou as crianças, olha, eles apelidaram meu pai de Tizil. Ó, o Tizil não pode entrar aqui. Não pode entrar aqui, vocês não deixam. Ele dava bala para as crianças e uns cabos de vassoura, se ele entrar aqui, você bate nele. Meu Deus. Mas por que eles faziam aquilo? Porque meu pai não ia, sabia que meu pai não ia brigar com criança. Sim. Então ele desafiou meu pai, ele aqui não vai entrar. Mas meu pai nunca provocou as crianças, ele tentava, você não entra aqui, você não entra aqui. Mas um dia faleceu uma autoridade lá da cidade e meu pai inventou, eu vou no sepultamento desse homem. Aí meu pai foi para casa desse homem, onde estava sendo velado o corpo, e saiu em procissão, que eles chamavam para a igreja católica. Sim. E teve um detalhe que meu pai, ele inventou ainda de segurar o caixão. Era assim, as pessoas iam trocando, né? Sim. Mas judiaram do meu pai. Iam revezando. Ninguém foi ali tomar o caixão dele. Então ele fez o percurso sozinho. Todinho. Entrou na igreja. Aí quando entrou, o padre começou a rezar, e até citou que o meu pai estava lá e jogou água benta no meu pai, assim, na cara do meu pai. Meu pai ficou tranquilo. Aí só que na saída, meu pai já falou, não, agora eu não vou mais segurar o caixão. Sim. Aí meu pai foi até o cemitério. Aí no dia seguinte, ele falou para minha mãe, hoje eu vou evangelizar a Rua Santo Antônio. Mas não vai, Pedro, as crianças não vão deixar, não, hoje eles vão deixar. Aí quando o meu pai chegou, ele falou assim, deixa o Tizinho entrar. Ontem ele entrou na nossa igreja, ele é dos nossos, deixa ele entrar. Olha aí, ó. Aí meu pai foi e evangelizou essa cidade. Logo após, meu pai conseguiu fazer um batismo de um casal. Sim. Foi uma revolução na cidade, a cidade toda, porque eu me lembro que tinha uma ponte que atravessava aquele rio, que ia para o centro da cidade, e um morro. O povo da cidade subiu nos morros para ver o batismo. Aí meu pai batizou aquele casal. Só que logo após isso, o ministério chamou meu pai e disse que ele não dava mais para ele continuar, que eles não tinham condição de manter meu pai. E que eles haviam arrumado um emprego para ele na cidade de Caratinga, para ele voltar para a cidade. Eu me lembro até o nome desse pastor, era o pastor Benevenuto de Araújo, era um baiano de Feira de Santana, mas não era um evangelista esse homem. Mas ele disse, a igreja não tem condição de te manter. Aí meu pai falou, não, pastor, eu não vou voltar para a cidade, porque não vai pegar bem, eu saí de lá, eu tinha um bom emprego no DNR, agora eu vou voltar, não vai nem ficar bom para a igreja, deixa que Deus vai
vai dar um jeito. Aí meu pai nos deixou num sítio de um irmão chamado João Leite. Esse sítio chama Sítio do Ancorado. Eu estive lá há 2 anos atrás. Meu pai nos deixou lá, ficamos lá 40 dias. E foi para Belo Horizonte procurar emprego. E Deus abriu uma porta de trabalho para ele na Escola Técnica Federal, lá de Belo Horizonte, na área de pedreiro. E aí meu pai voltou para nos buscar. Só que nesse inteirinho ali, tinha um riacho ali naquele sítio, eu inventei de ser pastor e fazer batismo. Aí eu estava sozinho um dia, falei, como que eu vou batizar? Não tem ninguém? Eu peguei uns bambus, alguns cabos de vassoura e finquei assim, como se tivesse enfileirado, né? Sim. E comecei a batizar os bambus, cabo de vassoura. Aí de repente surgiu um menino que era do sítio. Aí ele falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou batizando. Aí então me batiza também. Quando ele entrou comigo no riacho, que eu ia batizar, o pai dele apareceu. Joel, vocês vão morrer afogados, o que você está fazendo? Aí o menino falou, não pai, ele está me batizando. Não. Aí contou para minha mãe. A minha mãe me chamou a atenção. Quando seu pai chegar, eu vou contar para ele. Aí quando meu pai chegou, ele perguntou, aí Joel, te respeitei, te obedeceu, não deu... Não, ele fez um negócio aí, quase que ele morre afogado. Como? Ah, ele inventou, batizou bambu, cabo de vassoura, e quis batizar o menino, eu não lembro mais o nome dele. E aí ele falou assim, aí meu pai deu uma risada, falou assim, não, esse menino vai ser um pastor. Aí eu falei, tranquilo, né? Mas aí nós fomos para Belo Horizonte, aí meu pai veio e nos levou para Belo Horizonte. E é interessante, pastor, sem querer te interromper, mas o senhor contando essa experiência quando criança, querendo batizar ali os bambus, é interessante que a chamada de Deus, né, na vida do homem, ela se reflete ainda na infância com esses comportamentos. A gente vê o pastor presidente dar muitas experiências dos filhos que faziam cultos em casa, né, brincavam de igrejinha, né, faziam os cultos e hoje são todos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, tementes a Deus, e isso já estava sendo refletido na sua vida. Um comportamento, uma brincadeira, mas que seu pai já entendeu, que era um sinal da parte de Deus da sua chamada no futuro. Eu tinha uma coisa comigo, eu me lembro que tinha um casa, um tipo assim, de um lampião, ele parecia um alto-falante assim, né? Eu me lembro que eu pegava ele e colocava no lugar mais alto e pegava lá uma concha da minha mãe, fazia de microfone. Eu fazia culto para minhas 2 irmãs. Eu pregava para elas, eu cantava. Já tinha uma congregação ali. Tinha uma congregação. Então eu fui criado assim, dessa forma, né? E aí, meu pai foi para Belo Horizonte, então, do pastor Anselmo Silvestre. O pastor Anselmo Silvestre, ele tinha o meu pai como filho. O pastor Anselmo Silvestre, muitas vezes, quando ele ia para o interior lá, em Caratinga, elas ficavam hospedadas na nossa casa. Ele me pegava no colo. E, inclusive, aqui no Belém, tem uma filha dele que congrega aqui, tem netos dele aqui no Belém. Mas o pastor Anselmo Silvestre foi uma grande referência na minha vida. Foi pastor de Belo Horizonte por muitos anos, né? Que bênção. E aí a sua infância, a adolescência do pastor também na igreja, ou o senhor teve algum momento que o pastor desviou, se distanciou ali dos caminhos do Senhor? Eu nunca me afastei da igreja. No dia 11 de outubro de 1966, eu fui batizado com o Espírito Santo num culto de criança. Eu tinha 11 anos e meio. Mas criança, né? Eu sempre fui muito peralta. Eu gostava muito de brincar com meus amigos e aquela coisa de correr. Sim. O famoso brincar de pique. A gente ia muito... Eu me lembro que tinha na cidade uma praça principal da cidade. Eu gostava muito de ficar com meus amigos ali brincando. E teve um dia que o filho de pastor, naquela época, filho de pastor, não podia, né? A gente estava sentado em praça pública, a gente empurrando um ao outro. Aí passou um irmão lá, vou contar para seu pai. Estava eu, um amigo meu chamado Inácio, que era filho do vice-presidente, e um outro amigo meu chamado Elias. Eu vou contar pro pai de vocês que vocês estão fazendo escândalo.
fazendo algazarra no centro da cidade. Isso não é papel de crente, né? Sim. E aí eles, sabe aquela coisa de... Aí chega e conta pro meu pai. Meu pai, meu filho, você tem que se conter. Você não pode fazer isso, meu filho. Eu sei, pai, mas eu tava brincando. E aí, eu fui batizado com o Espírito Santo, e aí eu ia ter batismo no dia 16 de outubro. E aí eu falei com o pai, eu vou me batizar. Meu pai falou, de jeito nenhum, você não vai batizar. Se você for pedir batismo, eles vão te condenar, porque você fica brincando na praça, você não dá exemplo e tal. Aquela história de pai, né? Sim. E aí, quando foi chegando no dia do batismo, naquela época era muito diferente de hoje, né? Eu me lembro, era um culto de terça-feira, a igreja lotada. Era culto de ensino. E o saudoso pastor Geraldo Salles, ele falou, irmãos, eu quero que os candidatos que querem batizar se apresentar. E aí, foi um, foi outro, e era praticamente assim um julgamento, né? Alguém tem alguma coisa contra, aí alguém levantava, reprovava. Sim. Quando eu cheguei, pastor André, sabe, foi aquela risada na igreja. Eita! Joel! Aí meu pai levantou. Meu filho, eu te falei em casa que você não pode batizar, você não tem nem 12 anos. Você tem 11 anos e meio. O pastor Geraldo Salles era um homem muito sério. Ele deu uma olhada para mim assim. E falou assim, irmãos, Jesus batizou o Joel com o Espírito Santo. Aí ainda falou assim, realmente o Joel é peralta. Mas é coisa de criança, irmãos. Ele tem 11 anos e meio. Eu me responsabilizo pelo batismo dele. Glória a Deus. Aí eu sei que eu me lembro que eu saí chorando. Meu pai ficou sério. Falei, vou chegar em casa, né? Vou ter uma bronca do meu pai. Cheguei em casa, meu pai falou assim, o que eu posso fazer? Se o presidente falou que ele responsabiliza, tô livre desse problema. Mas Deus me deu vitória, né? Aí eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. E aí, irmão André, essa é a minha trajetória. Eu tenho uma coisa para contar. Quando eu estava na cidade de Muriaé, de Minas, sempre vinha era assim, o meu pai, ele participava das reuniões só de 2 em 2 meses, porque ficava muito caro para ele ir para a cidade lá da sede. Aí vinha um pastor amigo dele chamado Joaquim Fidelis Valente. Foi um homem que desbravou a cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. E aí esse pastor, ele ia para a reunião e trazia o pagamento do meu pai. Aí teve um dia que a minha mãe falou para meu pai assim, olha, Pedro, hoje eu só tenho um pouquinho de arroz, um pouquinho de macarrão e um pouquinho de batata. Não tenho mais nada. Isso não dá nem pro almoço. Aí meu pai falou, não, cozinha isso aí que vai dar sim. Aí minha mãe cozinhou o arroz, a batata e o macarrão. Aí eu me lembro de um caldeirão de alumínio. Que minha mãe, olha só, naquele tempo minha mãe areava as panelas com areia mesmo, sabe? Sim. Aquele caldeirão brilhava. Minha mãe era muito limpa, muito cuidadosa. Aí a minha mãe juntou tudo aquilo e colocou nesse caldeirão. Aí meu pai falou assim, vamos orar para almoçar. Quando meu pai falou, vamos orar, bateu na porta um irmão. Olha só, eu pensei comigo assim, meu Deus, o meu pai falou que vai orar para Deus multiplicar a comida. Não vai dar nem para nós. Meu Deus. Ainda chega um irmão... Uma visita. Ainda dizendo que cheiro, tô sentindo um cheiro. Meu Eu pensei Jesus. comigo, não falei nada. Aí meu pai falou assim, entra, meu irmão, você chegou numa hora boa, vamos almoçar. André, meu pai orou. Eu não sei te explicar como. Minha mãe ia tirando comida daquele caldeirão, pondo para mim, para minhas irmãs e para aquele irmão. E a comida, irmão André, não acabou. Eu me lembro que era um dia brusco, assim, sabe? Meio frio. E aí, meu pai falou assim, eu falei que ia dar pra gente almoçar. Aí tudo bem, nós almoçamos, o irmão foi embora. Meu pai comentou, ainda falou pra gente, oh, Deus é assim, Deus multiplica, ainda tem comida aí. Aí quando foi no fim da tarde, meu pai falou, olha, ele chamava minha mãe de filhota, oh, filhota, esquenta o restinho que sobrou do almoço aí. A minha mãe esquentou,
Nós jantamos, no dia seguinte o pagamento do meu pai chegou. Glória Então, a André, Deus. nós nunca passamos necessidade. Frustração, sim. Eu andei muitas vezes com chinelo de dedo, com um prego arrebentado, sabe? Mas Deus nunca nos deixou faltar nada. Deus sempre supriu. Sempre supriu. Pastor, e esse testemunho que nos edifica, né? Nos emociona e renova a nossa fé. E enquanto o senhor estava compartilhando esse testemunho, essa experiência, eu me lembrei de um versículo que está lá em Salmos, se eu não me engano, número 36, que diz que os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas os que buscam ao Senhor de nada têm falta. E pode faltar o alimento, pastor, lá na mesa da Casa Branca, do presidente dos Estados Unidos, mas na mesa de um crente que serve ao Senhor, tem sempre a provisão. Deus multiplica, Deus prepara recursos, Deus faz milagre acontecer. E vale a pena, pastor, a gente ter uma vida de fidelidade ao Senhor, porque Ele cuida, e o cuidado de Deus é nos detalhes. Em 2023, eu quis voltar em todos os lugares que meu pai trabalhou. Meu pai trabalhou às cidades: Miradouro, em Minas Gerais, Muriaé, Ervália, Belo Horizonte. Depois ele veio para uma cidade chamada Imbé de Minas, São João do Matipó, e finalmente voltou para Caratinga, que era a sede. Ele voltou para Caratinga a convite do presidente do ministério para ser o construtor do templo, né? Ser o mestre de obra do templo. Sim. Mas, quando eu fui nessa cidade do Ervália, eu quis ir na rua que nós morávamos. A única referência que eu tinha era de São Nestor da padaria, que ele é famoso na cidade, a família dele ainda é de lá. Aí eu vi um senhor, eu falei, quem vai saber é uma pessoa idosa, né? Aí eu vi um senhor abrindo uma loja e perguntei para ele, ô senhor, eu me apresentei e tal, onde que é aqui a padaria de São Nestor? Ele me disse, olha, o São Nestor não existe mais a padaria dele. Só tem lá a casa, me explicou, e a padaria, mas hoje a família fechou, é o memorial, ninguém não vende, é da família. E a rua que ele morava não existe mais. Ele me explicou lá por quê, mas me deu uma dica. Mas perguntou assim, por que você está perguntando isso? Aí eu contei a história para ele. Ah, você era filho daquele baixinho, escurinho, pastor? Falei, sim, sou filho dele. Falou, pois é, eu quero te pedir perdão, que nós perseguíamos os crentes, mas ele foi o primeiro crente que chegou aqui. Hoje, aqui pode escolher a igreja de crente aqui. Então ele era uma daquelas crianças, ele era uma daquelas que crianças. recebia a bala do padre, o cabo de vassoura. Eu fui nessa rua Santo Antônio, eu estive lá. Hoje é uma outra, eles reformaram uma igreja, uma outra igreja. Mas direitinho, as laterais, a igreja no meio, as laterais. Aí eu fui com a minha esposa, sabe? Eu revivi tudo isso. Aí eu fui em todas as cidades. Na cidade que eu contei a história lá de Matipó, que queriam que eu rezasse. Sim. Eu fui nessa cidade, nos benção. colégios que eu estudei, eu fotografei tudo, eu tenho tudo isso. Sabe? Então foi para mim assim, eu vivi tudo isso novamente. Eu imagino que foi emocionante. Foi. Relembrar a infância, os desafios que vocês passaram, as dificuldades que enfrentaram. Eu imagino que tenha sido um momento muito especial para o pastor, com a família, viver tudo isso, né? Trazer à memória as lembranças que vocês tiveram ali na cidade. Agora, pastor Joel, fale um pouco para nós como que foi aí a chamada para o ministério, né? Como que foi que queimou aí no coração, que o pastor entendeu. Não, o chamado de Deus para minha vida é para pastorear, é para cuidar de pessoas. Vou te contar como foi. Eu tinha 15 anos de idade. Um dia, o meu pai estava na casa do pastor Cícero Canuto de Lima. E eu estava procurando emprego. E meu pai achava que eu não ia. Ele não vai procurar, ele vai. Meu pai me deixou aqui na estação da Quarta Parada e me disse para mim que, vai procurar aí, vê se acha alguma coisa. E aí eu tinha comprado o jornal Diário Popular e achei um endereço lá na Casa Verde, mas eu não tinha dinheiro.
O que eu fiz? Eu fui a pé, peguei a Avenida Álvaro Ramos, fui até no final dela e fui lá na Vila Bertioga, onde morava o irmão Cícero, que é ao lado da igreja da Moca, onde que é o pastor Jair Rodrigues. Sim, setor de Bertioga, Isso. sede, né? E estava muito frio. E aí eu estava com uma camisa de manga curta, frio. Aí entrei, o pastor Cícero me atendeu. Eu falei, eu sou filho do pastor do Pedro. Ah, entra aí, meu filho. Aí entrei. Ele foi no guarda-roupa, pegou uma blusa de lã, cinza, novinha, e me deu a blusa. Meu filho, tá muito frio. Eu vesti aquela blusa. Aí ele chamou meu pai estava fazendo um serviço lá, uma restauração lá, acho que no banheiro da casa dele. Aí falou pro meu pai assim, Pedro, cuida desse menino. Esse menino é um ministro de Deus. Nossa, aí que forte, hein? Eu ouvi aquilo, Meu mas no meu Deus. íntimo eu pensei, eu não. Por quê, pastor André? Essa é a trajetória do meu pai. Isso foi assim, isso foi em 1970, foi 10 anos vivendo, uma hora numa cidade, outra hora em outra cidade, perseguição. E eu vi o sofrimento do meu pai, né? Eu falei, não, isso aqui não é para mim. Não falei nada. Aí quando eu cheguei em casa, meu pai falou para mim assim, filho, o pastor Cícero falou aquilo, mas para você ser isso que ele falou, você não conte comigo. Você conte com Deus. Porque ele falou bem assim, filho de peixe, diz que filho de peixe, peixinho é, né? Mas filho de pastor não é pastorzinho, não. Se você tem a chamada de Deus, é você que tem que se colocar no lugar. Ele falou, mas você que tem que colocar no lugar. Eu fiquei calado, não disse nada. Mas tem uma história, pastor André, do meu pai quando chegou em São Paulo. O meu pai cansou de ficar para lá e para cá. E quando em São Paulo nós já éramos 7 irmãos. A preocupação dele era nos criar, dar uma vida melhor para nós. Então, quando ele pôs no coração dele, eu vou para São Paulo para ganhar dinheiro. Quando ele terminou de construir esse templo lá em Caratinga, esse templo foi inaugurado, eu me lembro, no dia 27 de julho de 1969. O pastor Cícero foi convidado para ir nessa inauguração, mas ele não foi. Quem foi representar ele foi o pastor João Pereira de Andrade Silva, que era o vice-presidente. O pastor João Pereira, inclusive meu pai que hospedou ele, recebeu ele. E aí meu pai conversou com ele, disse que tinha vontade de vir para São Paulo. Aí ele deu o endereço para o meu pai. Nunca me esqueço, olha, lá nossa igreja, Rua Alcântara Machado, 616, Belenzinho. Aí meu pai veio para a escola bíblica, em 1969, e trouxe a carta de apresentação. O pastor Geraldo Salles era muito amigo do pastor Cícero, eram muito conhecidos. Ele, quando ele leu a carta, ele chamou a atenção dele. E aí falou assim, você foi o construtor do templo de Caratinga? Foi. Pois é, nós precisamos de você aqui. Aí meu pai falou assim, pastor, eu estou com um emprego arrumado na prefeitura de Caçapava, no interior. Eu quero ser só voluntário para a igreja, eu quero ganhar dinheiro, eu quero criar meus filhos. Eu vou continuar fazendo a obra de Deus, mas eu não quero depender da igreja. Aí ele disse para meu pai, você não quer, mas Deus quer. Você vai ficar no Belém. Enquanto você estiver conosco, o Belém vai cuidar de você. Falou bem assim para ele, até você morrer. Aí meu pai olhou para ele. Aí ele convida meu pai para ir para a casa dele. E meu pai foi. E chegou e falou, eu quero que você faça esse serviço aqui na minha casa. A escola bíblica terminou. Eu tenho uma casa lá em Iguape. Eu vou ficar 30 dias em Iguape, descansando. Quando eu voltar, que ele era bem assim, né? Eu quero isso aqui prontinho, desse jeito. Aí meu pai, no interior, meu Deus, mas que audácia desse homem, ele não me conhece. Como é que ele vai fazer isso comigo? Eu já falei por ele que eu não quero. Aí meu pai não ficou constrangido, não teve como falar não. Aí ele levou meu pai num depósito de material de construção e falou, o que você precisar, você pega aqui. Não coloque ninguém dentro de casa, viu? É só você. Você vai ser o servente pedreiro e o pedreiro. E assim, intimou meu pai. Aí meu pai mandou uma carta para minha mãe, dizendo, contando a história. Eu me lembro que minha mãe disse assim, já vai seu pai começar tudo de novo. Aí, pastor André, meu pai veio, fez o que ele queria. Aí, quando ele voltou, meu pai falou assim, aí ele
eu vou dar uma desculpa. Aí ele começou a arrumar mais coisas para o meu pai. Eu tenho mais isso aqui para fazer na igreja tal. Você vai congregar no Jardim Quarto Centenário, lá com... Na época ele era diácono, o pastor Israel, que ele terminou, que ele é jubilado aqui no... Sim, o pastor Israel. Israel Melo. Você vai congregar com ele. E meu pai era presbítero, o pastor Israel era diácono. E meu pai foi. E aí começou, faz um negocinho aqui e ali, pagava meu pai direitinho. Meu pai mandava dinheiro para minha mãe. Aí, em dezembro, ele falou assim, ó, vai chegar o Natal, vai passar o Natal com sua família, busque com eles que eu vou arrumar um lugar para você morar. Ele tinha lá em Goianazes, um terreno de 700 metros quadrados, e tinha um barraquinho nesse terreno. Ele falou, você vai morar lá. Meu pai aceitou. No futuro, meu pai comprou esse terreno dele, que hoje é do pastor Leles. Meu pai vendeu para o pastor Leles. E aí, tudo bem. Fomos para lá. Meu pai ficou cooperando em Goianazes. De repente, o pastor Pereira veio para Itaquera. Meu pai ficou como copastor ali de Goianazes. E de Goianazes, meu pai foi para Vila Gomercindo, em 1974. Foi para Vila Gomercindo. Mas aí, esse negócio de eu ser pastor, quando o pastor Cícero estava muito doente, o pastor Santino, ele foi pastor de Ponte Rasa e de Imbu. Mas antes dele ser pastor setorial, ele foi pastor de uma congregação da Lapa, Vila Míria. Aí uma tarde ele me convidou para ir visitar o pastor Cícero. O pastor Cícero estava internado ali na Vila Mariana, no hospital... Como me chama aquele hospital? É um hospital muito famoso. Não me lembro o nome dela agora. E... qual que é o nome, rapaz, do hospital? É famosa ali na Vila Mariana, na 23 de maio, desse lado. E aí eu fui visitar o pastor Cícero lá com esse irmão, o pastor Santino. Ele me convidou para mim ser auxiliar dele, na congregação da Vila Míria. Ao Hospital Beneficência Portuguesa. Ah, sim. Um domingo à tarde. Quando eu estava subindo a 23 de maio, ele falou para mim, Joel, eu quero que você seja o meu auxiliar na congregação. Eu falei assim, não, pastor Santino, eu não quero esse negócio, não. Na época, eu era bancário, estava muito bem empregado. Eu falei, não, pastor, eu só quero entregar meu dízimo, minha oferta. Criar vida profissional resolvida. Financeira. Eu falei para ele, eu vou para a escola dominical, eu vou com meus filhos, com a minha filha, com a minha esposa. A gente tinha um conjunto na igreja, eu cantava lá no conjunto, eu não quero esse negócio de ser pastor. Mas por que não? Isso é muito sofrimento. Eu sei que é isso, eu não quero, meu pai já sofreu muito. Mas eu lembrei que o pastor Cícero tinha falado para mim. Eu falei, meu Deus, mas eu estou indo visitar o pastor Cícero, já quase no fim da vida. Ele falou aquilo para mim, mas eu não quis. Não aceitei. O pastor Santino falou para mim assim, tudo bem. Você não quer, mas um dia Deus vai te puxar pelo anzol. Eita! André, aconteceu tudo isso. De repente eu perdi o emprego. Uma tragédia na minha vida. Perdi o emprego. Eu tinha um sobrado, perdi o sobrado. Tinha um apartamento, perdi tudo. Foi uma tragédia. Deus. Não consegui emprego. Aí meu pai tinha uns amigos em Belo Horizonte. Meu pai tinha deputado, juiz, tudo gente de infância dele. E me mandou para lá com cartas e mais cartas. Não consegui um emprego. Fiquei 1 ano em Belo Horizonte. Não consegui emprego. Aí voltei de novo para São Paulo. Aí um dia eu voltei nessa congregação de novo, comecei a congregar novamente. Aí um dia eu estava orando, aí logo era o pastor Valdir Bícego nessa época, me levou para o diaconato. Tudo bem. Aí um dia eu estava na congregação da Vila Míria orando, e já tinha presbíteros e evangelistas lá na congregação. O dirigente veio e me chamou, vamos para o púlpito comigo. Eu estranhei aquilo. Aí eu fui. A partir de hoje você é o meu auxiliar. A queima-roupa. Pastor Álvaro. Esse pastor, Deus. ele mora em Piracicaba hoje. Sim. Falei, pastor, mas aqui tem presbítero, tem evangelista.
Deus mandou você, vai ser você. Aí eu me relutei. Aí no outro culto, eu de joelho lá no meio da igreja, ele foi pro púlpito comigo. Aí eu entendi, né? Falei, o pastor Santino falou, eu ia vir pelo anzol, e aí tive que vir. Aí... Se rendeu. Aí o pastor... Ao propósito de Deus. O pastor Valdir Bisca me levou pro diaconato, o pastor Veiga, o presbitério, depois evangelista, e o pastor Elias Camilo trocou minha credencial. Então eu fui diácono 7 anos, fui presbítero 14 anos, evangelista 4 anos. E hoje, agora em outubro desse ano, eu vou fazer 8 anos que eu fui trocado a minha credencial para pastor. Pastor Joel, então o senhor vem de uma escola de um nível altíssimo. O meu primeiro pastor na Lapa, porque é o seguinte, quando eu casei, o meu sogro, eu estava noivo, meu sogro não era crente. E eles compraram uma casa lá na freguesia do Ó. E eles tinham que mudar. Aí meu pai me disse, Joel, teu sogro não é crente. A sua sogra, ela vai ter dificuldade para achar uma igreja lá. Então eu quero que você acompanhe ela e a sua noiva. Você vai procurar uma igreja do Belém lá para eles, aí depois você... E tudo bem. Aí eu fui na sede da Lapa, aí eu consegui essa congregação da Vila Miriam. Só que essa congregação me chamou a atenção, eu quis ficar lá. Aí durante todo final de semana eu vinha para Vila Miriam. Aí eu casei na Vila Miriam. Quem ia fazer meu casamento ia ser o pastor José Wellington. Só que no dia que eu escolhi para fazer meu casamento, que foi 14 de janeiro de 1978, esse dia foi a boda de prata dele. Aí ele falou assim, Pedro, não vou poder fazer o casamento do seu filho. Porque ele escolheu justamente o dia da minha boda de prata. Aí quem fez meu casamento foi o pastor Santino. E na época, quem era o pastor da Lapa era o pastor Antonieto Grangeiro. Aí do Antonieto Grangeiro veio o pastor Valdir veio o pastor Veiga, e o Veiga o pastor Elias Camilo. Então eu trabalhei com o pastor Antônio Grangeiro, acho que uns 2 anos, 16 anos com o pastor Bícego, 16 com o pastor Veiga e 10 anos com o pastor Elias Camilo. Eu congreguei na Lapa, no setor da Lapa, 49 anos. Tem uma história lá. Dirigi 3 congregações, fora as interinos, né? Porque aí o pastor Veiga um dia me chamou, eu estava desempregado, numa luta. Aí teve um dia que eu passei, eu falei, Deus, hoje eu preciso resolver minha vida. Eu preciso que arrumar uma porta de emprego. Era uma terceira segunda-feira de fevereiro de 2004. Eu estava desempregado, uma luta. Eu entregava jornal Estado de São Paulo, e o Jornal da Tarde à noite, e fazia as cobranças de dia. Só que era informal, né? Mas foi a época, pastor André, que eu consegui formar meus filhos. Eu tenho 2 filhas hoje que são professoras do Estado, concursada, Prefeitura e Estado, concursada. O meu filho, Joel Jair Júnior, ele é coordenador dos adolescentes do setor da Lapa, evangelista. Ele é advogado de uma grande empresa e trabalha nessa empresa há 25 anos. Esse menino é um milagre, eu tenho um milagre para contar na vida desse menino. E ele é coordenador também da regional de Belém, né? Parece que de Barueri, Itapevi, da Zona Norte. E esse Juninho... Acho que ele está seguindo os passos do pai, hein? Tá. Ele foi consagrado evangelista, aí sim, ele foi diácono, presbítero, agora evangelista. Glória a Deus. Esse menino, quando eu tinha 17 anos de idade, eu fui visitar a minha cidade. Tava um grupo de adolescentes conversando, e na época o Osé de Paula tinha lançado aquele LP Sem Ovelhas. Sim. E tinha um instrumento que chama-se oboé, e quem tocava era um tal de professor Manzano. Eu achava lindo a melodia, aquele instrumento. Nossa, que melodia linda desse instrumento. Eu brinquei com meus amigos.
eu não sou músico, mas, ó, eu vou ter um filho, ele vai tocar esse instrumento aí. Aquela roda de amigos, você nem saiu da fralda, você tá querendo ter filho para tocar o boé? Quem é você, Joel? Aquela brincadeira. Sim. André, os dias se passaram, eu casei, e quando esse menino, a mãe dele ficou gestante, aí foi descoberto que ela tinha uma enfermidade. E os médicos começaram a medicar, e ela não sabia que estava grávida. Quando os médicos descobriram, falaram, nós vamos ter que fazer um aborto, porque vai atingir ele vai nascer com problema no cérebro, deram um nome lá, e ele vai vegetar. Então eles conseguiram autorização para fazer o aborto. Hoje é o Hospital Edmundo Vasconcelos, que na época chamava Gastroclínica, que é o hospital do banco que eu trabalhava. Sim. E aí, eu embarquei na dos médicos. Bom, se ele disse que tem que fazer, mas a esposa não falou, não, eu não vou aceitar isso. Eu tenho uma colega que tem um filho nessa situação, e eu conheci um menino. Vegetava mesmo. E se ele nascer, eu vou cuidar dele. Aí eu olhei para ela assim, você não crê no que Deus pode fazer um milagre? Eu falei, eu creio. E na verdade eu embarquei na fé da esposa. Glória a Deus. E aquele tempo, André, não era como hoje, que você tem uns exames, né? Foi 9 meses de luta. Não 9, né? Porque quando descobriu fazia 2 meses, foi 7 meses. Eu não contei para meu pai, nem para minha mãe, só eu e ela orando. E não tinha os exames que tem hoje. Esse menino nasceu no dia 25 de abril de 1984. E eu fiquei, quero ver. Quando eles vieram trazer o menino para mim, saudável, bonito. E o médico que tinha dado, eu nunca esqueço o nome dele, Dr. Berg, que tinha dado esse veredito, me chamou de irresponsável. Vocês são irresponsáveis. E ele ficou lá para ver o nascimento do menino. Quando ele viu, realmente vocês creem em Deus. E aí foi passando. Aí teve um dia que uma época que teve um chamado Emadel, era o encontro da mocidade da Lapa. Lá no ginásio, de repente, um solo de oboé. Aí Deus me levou naquela conversa com meus amigos. Que coisa linda. Falei, meu Deus, né? E Deus me cobrou. Eu te dei um filho do jeito que você pediu. Sim. Ele era para ser abortado, não foi abortado, porque eu intervi. Você nunca me agradeceu. Você nunca deu um testemunho, André. Deus falou comigo assim, lá naquele... Sim. Aí eu falei, Deus me perdoe, eu vou dar o testemunho do meu filho. Aí, André, passou aquela emoção. Eu lembrei de tudo, contei a história para ele. Mas... aí, de repente, ele foi convidado para fazer um processo de seletivo nessa companhia de seguros que ele está até hoje. Ele ficou em segundo lugar. Ele ficou triste. Pai, eu não passei. Eu falei, filho, mas foi experiência para você. Foi bom para você, você adquiriu experiência. Aí, daí 15 dias, recebe um telegrama em casa. Ó, vem aí na empresa. Aí ele foi, seguinte, o menino que, em primeiro lugar, não passou nos exames médicos. Nós vamos fazer o exame médico em você. Se você passar, você tá garantido. André, quando ele me falou aquilo, aí Deus me cobrou. Pois é, você queria um filho que tocasse a boé, eu te dei. Você queria um filho, eu cuidei da saúde dele, ele é perfeito. Estava condenado a vegetar. E você não me agradeceu, né? E agora? Aí eu falei, Jesus, me perdoa mais uma vez. Se ele passar na empresa, se ele entrar, aí eu vou, toda vez que eu for numa igreja, a primeira vez eu vou contar esse testemunho. Ele foi, passou na empresa. Ele está nessa empresa, vai fazer 26 anos em dezembro. Lá ele entrou como contínuo, na época era office boy, foi passando no departamento, hoje ele é analista jurídico dessa empresa. Que bênção, pastor. Ele é analista jurídico dessa empresa. Aí teve um dia desse, até uma experiência nova, foi na passagem de ano, ele estava no interior, o sogro dele mora no interior, e aí ele me ligou, pai, eu vou ter que ir pro culto de final de ano, né? Poxa vida, pai, mas eu queria ficar aqui, mas eu vou ter que ir. Sabe como é que é, né? Coordenador dos adolescentes, pai, filho, vai. E aí ele foi pro culto.
Ele me disse que quando ele estava saindo da igreja, ele estava assim com uma luta nessa empresa, se sai, se não sai. Sim. Deus usou meu irmão para falar com ele, contou tudo que ele está passando na empresa, o que Deus vai fazer por ele na empresa. Então, André, a nossa vida é de milagres. E tem mais um detalhe, o meu neto, que é o filho dele, nasceu no dia 11 de setembro, 3h30 da manhã, ele me liga: pai, nasceu o João Pedro, mas tem um problema. Ele nasceu, faltou oxigênio no cérebro, os médicos já deu o veredito que ele não vai andar, não vai enxergar. Ó, pai, vamos orar. 3h30 da manhã, André. Deus. Era em plena escola bíblica aqui no Belém. Eu dobrei meu joelho com a minha esposa e fomos orar. E aí, quando eu levantei da oração, fui dormir novamente. Eu tive um sonho, que eu andava com ele, de mão dada com ele, assim. Aí falei para minha esposa: Rose, o João Pedro não vai ser nada disso, Deus vai fazer um milagre. Deus me mostrou eu andando com ele assim, assim, assim. Aí, nesse dia, ele nasceu 3h30 da manhã, às 10 horas da noite, eu fui visitá-lo na UTI. E ele estava inerte, um grau abaixo de 0 lá, para não piorar a situação do cérebro dele. E aí eu fui orar por ele. Quando eu peguei na mãozinha dele, ele agarrou meu dedo. Aí o Juninho começou a chorar: pai, ele não faz nada disso, como é que ele fez isso? Eu disse: filho, vamos orar. Nós oramos e outros pais iam orando. Aí eu orei por várias crianças naquela UTI. Para a glória de Deus, João Pedro anda, João Pedro fala, já está na escolinha. Ele imita o pai dele pregando hoje. Glória a Deus. E o veredito dos médicos foi: esse menino é um milagre, não tem explicação. Os médicos escreveu: é milagre. Meu filho deu testemunho na Lapa e mostrou para os irmãos o veredito do médico. O caso dele é milagre. Outro milagre. Em 2020, eu tive Covid. Mas antes de eu ter Covid, quando eu completei 65 anos, eu estava trabalhando ainda. Um dia me deu uma angústia. Eu fui para o banheiro orar. Aí eu falei: Deus, 65 anos, o que eu fiz da minha vida? Sabe aquela coisa que... tanta oportunidade que eu perdi. Sim. Aí Deus sussurrou algo no meu coração: olha, fica tranquilo, você tem algum tempo de vida ainda. E até me falou o tempo de vida. André, incrível isso. Mas eu falei: isso é coisa da minha cabeça. Aí cheguei no escritório e falei: pessoal, eles me chamavam de velhinho lá nessa empresa. Sabe, porque eu era o mais idoso da empresa. Sim. Vocês vão ter que aturar o velhinho por muito tempo. Uma alegria, assim, de repente. Eles riram da minha cara: que nada, velhinho, você tá no bico do corvo e tal. André, daí 15 dias, deu uma pneumonia. Meu Deus. Aí aquilo foi piorando, piorando. Aí, lá pro dia 20 de março, descobriram que eu tava com Covid. Aí fui internado, André. Sem pulmão. Deus. Os médicos falaram pro meu filho, pra minha esposa: 6 horas é óbito. E eu, André, tranquilo, falei: se Deus falou que eu vou viver tanto tempo, eu não vou morrer. Foram fazer o exame comigo, me colocaram lá para fazer examinar meu pulmão. A máquina emperrou, teve que resetar a máquina. Eu sentindo um frio tremendo, sem falta de ar. Aí fizeram os exames, fui para a UTI. E aí na UTI eles iam me entubar. Vão ter que entubar. E me aplica injeção na barriga e tal. Aí de repente o médico falou: nossa, tá algo estranho aqui. A saturação tá melhorando. Aí deram um tempo. Em 24 horas eu saí da UTI. Só que quando eu estava na UTI, entrou uma senhora, me perguntou: o que você é? Qual que é a sua religião? Eu falei: eu sou cristão evangélico. Só isso? Eu falei: só isso, sou cristão. Não, mas tem mais alguma coisa. Aí eu entendi. Ela queria saber se eu tinha algum ministério. Eu falei: eu, por bondade, eu sou pastor. Ela falou assim: a sua entrada aqui é para a glória de Deus. E foi embora. Em 24 horas eu saí da UTI. Aqui foi uma revolução no hospital. Me mandaram para casa no dia 27 de março de 2020. No dia 28 de março eu completei 65 anos. Aí quando eu voltei para casa, o meu cunhado de Presidente Prudente me ligou: Joel, você não vai morrer não.
Deus vai te dar mais tantos anos de vida. Coincidiu com aquilo que o Espírito Santo me falou no banheiro lá da empresa. Sim. Aí tudo bem, passou. Aí eu fiquei recuperando. Quando eu voltei a trabalhar, 3 meses depois, quando eu chego na porta da empresa, quem é o porteiro dessa empresa é um diácono da nossa igreja, lá do setor da Lapa, uma das congregações da Lapa. Ele falou: pastor Joel, Deus vai te dar mais tantos anos de vida. Aí confirmou. Só, André, que há uns 4 anos atrás eu tive um sonho que o pastor José Wellington me chamava e me dizia assim: olha, eu tenho 2 lugares para você. Ele me falou, no sonho: eu tenho este lugar, que era uma vila aqui em São Paulo, e tem um interior, qual que você quer? Mas no sonho, o Espírito Santo: não escolha. Fala para ele que para onde mandar você vai. Pastor, eu não vou escolher. Para onde o senhor mandar eu vou. Então você vai para tal lugar. Eu fui colocado na Vila Inhocuné no dia 19 de fevereiro de 2025. Vai fazer 1 ano agora, dia 19. Aí, no sábado, na quinta-feira que antecedia uma Santa Ceia na Itaquera, o pastor Eliezer me convidou para me pregar na ceia de Itaquera. E numa quinta-feira, antes do domingo que eu iria pregar, eu estava lendo a Bíblia, preocupado já com a mensagem dessa ceia. Aí, quando a minha esposa me chamou para almoçar, quando eu olho no celular, o pastor Wellington Júnior tinha me ligado. Falei assim: Rose, o pastor Wellington me ligou. Ele nunca me ligou. Assim, né? Eu sei, né, que ele está sempre correndo, ele tem meu telefone, mas estranho, né? Aí ela brincou comigo: tem coisa de Deus aí. Eu falei para ela assim: aconteceu 2 coisas. Ou ele ligou para um outro Joel, ele errou. Eu falei com a minha esposa assim: ou você é pastor setorial. Ela deu risada, né? Aí eu liguei para ele, ele não atendeu. Aí liguei pro Ivan, e o Ivan me disse: pastor, ele não vai te ligar essa hora, mas essa hora ele deve estar a almoçar, ele vai descansar, ele vai ler Bíblia. Se ele não errou, lá para umas 5 horas ele te liga. Não deu outra. 5 horas da tarde ele me ligou. Ele me perguntou se eu queria assumir um setor. Eu falei: pastor, estou pronto. Falou: o presidente pediu para te ligar. Então, não, pastor, tudo bem. Aí ele falou: tá bom, então, eu vou conversar com o pastor Elias, seu pastor, e depois eu dou retorno. Aí depois ele me ligou: já conversei com o pastor Elias, tá tudo bem. Tá, vou falar pro presidente, ele vai dizer para onde você vai. Aí tudo bem. Aí ele foi e me disse pro lugar que eu iria. E aí, quando eu chego em casa, eu fui procurar o endereço da igreja lá no Google Maps, foi justamente do sonho que eu tive, que o pastor Zé me falou. E foi aí, quando eu contei para ele, ele falou para mim assim: meu filho, Deus não erra. Deus não erra. E nós estamos lá, já vai fazer 1 ano que nós estamos lá na Brinhocuné. Pastor Joel, quando nós conversamos com um homem de Deus, nós sentimos paz, sentimos alegria e o nosso espírito ele é renovado. E é o sentimento que eu tenho nessa manhã. Eu não tenho dúvidas de que estou conversando com um homem de Deus, porque a minha alma está leve. Sabe quando você está edificado pelos testemunhos, pelas experiências? A nossa fé ela cresce de tal forma que a gente se sente um gigante diante dos problemas e diante das lutas. Uma pena, pastor, que o nosso horário já está chegando ao fim, já passou. A conversa está tão agradável que nem parece que nós já estamos aqui há mais de 50 minutos conversando. Você sabe da última? O último milagre foi com você. Comigo? Pra te contar uma história. Meu Deus, olha aí, ó. Até eu estou envolvido nos milagres. Uma congregação, chama Jardim Ercília. Sim. Ela estava numa garagem, uma rua sem movimento, aluguel muito caro. E aí ela não se pagava. E aí aquele negócio, fecha ou não fecha? Aí eu falei: se eu fechar, eu vou ser chamado pastor fechador de igreja. E fiquei orando. Aí veio para renovar o contrato, eu não renovei. Eu veio conversar com você, aí você fez a carta para entregar o imóvel. Aí surgiu uma outra situação, conversei com o pastor Zé Wellington e não entregamos.
Mas eu não estava satisfeito ali. Falei, não dá, não dá. Eu procurava salão melhor, não apareceu nada. Aí, do nada, no final do ano, um evangelista me liga, pastor Joel, uma igreja, não vou citar o nome da igreja por questão de ética, né? Eles estão fechando, que eles vão mudar para Penha e está nos oferecendo o templo deles. Aí eu falei, qual é o valor do aluguel? O mesmo valor daquele salão, daquela garagem lá. Aí eu pensei, meu Deus, mas essa igreja não se paga, mas só que é na avenida principal do bairro. E aí eu vim, já no final do ano, né? Conversei com o senhor. Eu falei, pastor Joel, a gente está fechando, vai dar para fazer vistoria só no início do ano. Isso. Mas aí nós conversamos e tudo, aí você deu um jeitinho, né? E pediu pro filho do pastor Jeremias ir lá comigo. Uma coisa engraçada que tinha dado aquele vendaval, lembra daquele vendaval que deu? Aí ele falou assim, pastor Joel, mas aqui em cima tem esse salãozão aqui em cima, com essa cobertura, esse vento que deu, não aconteceu nada, isso aqui tá garantido. Aí ele deu na aprovação dele, né? E nós estamos lá já, né, pastor? Glória a Deus. E se você não desse essa força, poderia estar alugado para uma outra igreja. Mas você deu um jeitinho, amém, antecipou a vistoria e nós já estamos lá, já congregando. Nós fizemos uma pré-inauguração. Glória a Deus. No dia 27 de dezembro agora. Nós Que estamos bênção. congregando lá. Então foi um milagre. E chama Graças atenção a isso, Deus. porque foi na avenida principal do bairro. Essa avenida ela sai na Radial Leste. E já está dando fruto já, né? Porque Glória ela está a ali. Deus. E tem muitos irmãos que moram, tem um prédio bem em frente e que moram, até congrega em outro setor, mas como já viu a congregação ali ao lado da casa dele, já estão indo congregar com a gente lá. Já estão indo conhecer a terra. Que então bênção. hoje nós temos lá 5 templos nossos e mais 2 templos alugados. Que tem a Vila 2, é um templo de uma igreja também que fechou, o pastor Natanael, na época, alugou esse templo, e agora é esse templo que veio na nossa mão. Glória a Deus, pastor Joel. Que Deus continue prosperando o trabalho das suas mãos. E eu tenho certeza que o setor de Vila Iocuné recebeu um grande homem de Deus. Nosso horário já está se findando, pastor. A gente precisa concluir aqui o nosso bate-papo. Nós temos sempre por costume, no final, deixar uma palavra, mas como o nosso tempo já está bem exprimido, a gente já acabou até extrapolando alguns minutos, e as experiências que o pastor compartilhou aqui, meu Deus do céu, esses testemunhos, eu tenho certeza que edificou todos os irmãos que estão nos assistindo pelo canal da Confradesp no YouTube, aqueles que estão sintonizados na rádio, a DFM 88.7, não tenho dúvidas de que foram impactados e abraçados por Deus através desse bate-papo que tivemos nessa manhã. Pastor Joel, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. As portas estão abertas. Quando o pastor pensar em voltar aqui, vamos te receber de braços abertos, e eu tenho certeza que o senhor tem muito mais experiência para compartilhar, e quem sabe aí vamos ter a continuação do bate-papo de hoje, que com certeza será de grande edificação espiritual para todos os nossos irmãos. Obrigado mais uma vez, pastor Joel. André, só uma coisa. Eu quero agradecer ao pastor José Wellington, nosso presidente, pastor Wellington Júnior. Uma coisa que a palavra do pastor Cícero, que disse que o Belém cuidaria do meu pai até o fim da vida dele, foi cumprido na íntegra. Oh, glória! O pastor José Wellington e o pastor Wellington Júnior, eles cuidaram do meu pai até o fim da vida dele, mas cuidaram com amor, com carinho. Nunca faltou nada para o meu pai. Meu pai teve uma vida digna aqui no Belém, desse tempo todo que ele pastoreou aqui no Belém. Ele pastoreou Vila Gomercindo por 32 anos, 4 anos em Guaianazes, depois ele jubilou em 2007. Foram 15 anos de jubilação, mas mesmo assim, o pastor José Wellington sempre colocava ele em alguma comissão para fazer, para alguma coisa. Então, eu sou muito grato a Deus e ao pastor José Wellington e ao pastor Wellington Júnior. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, estamos encerrando mais um Confradesp em Revista.
Obrigado pela sua audiência, vocês que estão nos acompanhando pelo canal da Confradesp no YouTube, aqueles que estão sintonizados na rádio ADFM 88.7, obrigado por ter ficado conosco nessa manhã, e eu tenho certeza que a sua vida foi edificada, o seu coração foi impactado aí com uma palavra do céu que foi ministrado pelo pastor Joel através das suas experiências de vida. Deus te abençoe, e semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, estaremos aqui com mais um bate-papo, mais um Confradesp em Revista. Deus abençoe!